Reencontro de outras vidas. Você já teve? Sim, é uma pergunta. Você nunca encontrou ninguém em sua vida que você se familiariza tanto, tem uma simpatia tão grande que você nem sabe de onde veio? Hã? Nós vamos abordar esse tema, resgate espiritual. E aí, o que significa isso para você? Fica aqui conosco. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom começar mais um dia e sexta-feira. Para muitos, o último dia produtivo da semana. A sexta-feira já traz essa energia de adentrar a um final de semana. Você sabe que em muitas empresas há um empenho por parte dos administradores para que nesse dia tire da mente, da cabeça dos seus colaboradores a ideia de parar, porque a produtividade na sexta-feira diminui muito, mas diminui mesmo. Mas por que isso? Porque a mente já começa a criar o final de semana, já começa a mentalizar o que vai fazer no final de semana, como é que vai ser, e aí desacelera a sua produtividade. Isso é bom? Eu não vejo como sendo algo bom, não. Não vejo. Isso mostra que falta concentração. Falta concentração. Claro, se você está na atividade profissional, é importante você estar focado naquela. Acabou, aí beleza. Encerrou-se o dia, aí você já começa o planejamento para o final de semana. Mas enquanto não encerrar, você tem que focar. Assim também nas atividades pessoais. É importante você ficar focado nas atividades pessoais e não deixar sexta-feira é o dia de mais relaxamento. Não faz isso não. Não faz isso. Bom, é um pedido que os espíritos fizeram para falar com vocês. Bom, o tema é esse, reencontro de outras vidas. Você já teve esse reencontro? Você já conviveu com uma pessoa que você fala, caramba, eu gosto dessa pessoa gratuitamente? Eu gosto dela gratuitamente, não sei porquê, mas eu gosto dela. Outras também, você nem conversou com a pessoa e tem uma antipatia natural ou gratuita. Já viu isso? É impressionante. Por quê? Porque tudo que nós vivemos está registrado na nossa mente espiritual. Tudo que nós vivemos. E se dentro destas pluralidades de vida, nós tivemos um atrito com alguém, quando na vida atual nos deparamos com esse alguém, esta lembrança vem. Mas não é a lembrança do fato em si, mas dos sentimentos que foram ali germinados naquele ato, naquela situação. Olha como o sentimento é importante. Olha como o sentimento é importante. Quando você é abatido emocionalmente por um fato ocorrido, aquilo vai registrando no seu perispírito. E quando em encarnações futuras você se depara com a pessoa que criou aquilo, pronto, aflora. E aí você cria essa antipatia gratuita. Porém, a vida nos dá a oportunidade de tirar isso de nós. Esses sentimentos não somam em nada, pelo contrário, eles vão impedindo o nosso progresso. Por isso a vida perfeita nos dá a oportunidade de mais um convívio para poder tirar aquilo que ficou mal registrado ou registrado negativamente. Que coisa, não é? Quando você numa instituição que trabalha, né, na sua empresa, enfim, você se depara com uma pessoa ruim na sua visão, não queira se afastar dela. Pelo contrário, procura compreendê-la, procura entendê-la,
E assim você vai realmente enxergar um outro lado que você não enxerga. É impressionante, é impressionante. Mas quem vai falar sobre isso são dois espíritos da corrente dos ciganos, Juan Domingues e Julio Del Toro. Eu convido a você para prestar atenção e logo mais, depois da mensagem, a gente comenta sobre o que eles trouxeram de informações novas em relação a esse tema. Resgate espiritual, reencontro de outras vidas e como você deve agir. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Como é importante a oração, não é? Como é importante todos os dias elevarmos o pensamento a Deus. Olha, se tudo que você for fazer minutos antes, fazer uma prece breve, aquilo que você irá realizar será melhor, será mais bem feito. É verdade. Por quê? Porque a sua mente estará preparada para aquilo. Você conseguirá focar mais. Hoje em dia, muitos reclamam da falta de concentração, mas não conseguem associar que a falta de concentração também está vinculada à falta de meditação, à falta de oração. E aí a mente fica vaga, não consegue focar. Então vamos combater essa falta de concentração com oração? Vamos? Então comecemos hoje, agora, já. Vamos falar com Deus. Senhor, tudo que o Senhor nos concede, temos a certeza de que é para o nosso melhor. Situações agradáveis e também situações desagradáveis. Pedimos, Senhor, que não nos falte essa percepção, essa compreensão, que não nos falte a paz, que não nos falte a sabedoria, a força na resistência contra todo e qualquer mal. Pois desejamos, com sinceridade, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, encontrar em nós a paciência, a compreensão e também a prudência. Queremos ver, além das aparências, os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho certeza que toda vez que você faz uma prece, que essa prece seja de verdade, tá? Fique muito atento para não falsear a prece. A prece tem que ser de verdade. Como que você sabe que fez uma prece de verdade? Quando essa prece você coloca sentimento. Sentimento. Tira a sua mente do automatismo e deixa ela adentrar ao seu sentimento, ou expressar o seu sentimento pela mente em oração. Aí sim, ela traz o resultado, mas é imediato, sabe por quê? Porque você se sente mais capacitado a fazer. Fazer o quê? O que a vida vai te proporcionar. Nós sugerimos aqui, antes de começar uma tarefa, uma prece, para que você sinta-se capaz de fazer aquela tarefa
melhor do que já fez em todas as outras vezes. A prece te ajuda nisso. Sabe por quê? Porque é uma ampliação de todos os seus sentidos. Quando você faz uma prece verdadeira, você amplia os seus sentidos. O sentido da audição, o sentido da visão, do tato, do paladar, do olfato e outro sentido que a gente precisa desenvolver cada vez mais. Qual é? O sexto sentido. A captação de informação via o quê? Intuição. Intuição. Isso não é loucura. Você pode sim se antecipar a fatos. Alguma coisa que vai acontecer, a informação chega antes. Por essa sensibilidade quando você desenvolve. Esta sensibilidade te dá a capacidade de você se antecipar, por exemplo, a um fato, um acidente que iria ocorrer. A sua sensibilidade, o sexto sentido, te faz captar. E aí você dá um passo para trás, o veículo passa. Você recua que seja 1 milímetro e evita o mal grande. Você deixa de fazer uma coisa que vai refletir erroneamente para diante na sua vida pela percepção. Aquilo que nós chamamos, sabe, incômodo. Tem alguma coisa me incomodando aqui. Então, eu recuo. Pronto, é o suficiente. Como o fato não acontece porque você evitou, não consegue você associar o seu sexto sentido, evitou esse mal. Olha que interessante, não é? Como você evitou, você não consegue perceber o quanto importante é esse desenvolvimento, por exemplo, que você vem fazendo aqui conosco. O que nós fazemos todas as manhãs? Estudamos a nossa sensibilidade. Será que tudo que nós ouvimos desses irmãos espirituais não estão trabalhando em nós esse sexto sentido? Claro que sim. Eu não fico perdendo tempo ouvindo aquilo que é improdutivo à minha vida. Eu igual você não está aqui perdendo tempo. Você está aqui porque sente que algo soma a você. Então você está desenvolvendo de forma natural o seu sentido sexto, a sua sensibilidade, que muitos chamam de mediunidade. Mas essa palavra já ficou tão marcada como incorporação que nós nem falamos sobre ela, falamos sobre o desenvolvimento do sexto sentido. Vamos lá, vamos ouvir então o mundo espiritual e já retornamos. Quantas vezes venham até nós pedindo que afaste um vizinho que o desagrada, ou que afaste um parceiro de trabalho, um colega de atividade, sem entender que aquela alma está próxima, pois foi atraída, assim, por uma ligação espiritual a qual um tem com o outro. O espírito, comprometido em ajudar, fará com que haja esta percepção de que não é por um acaso que tem este chefe que pega no pé, este companheiro de atividade que te cobra, que te perturba. Pois para ajudar é necessário esclarecer a pessoa, mostrando a esta o que verdadeiramente estará acontecendo. Seguimos as leis, seguimos as perfeitas leis de Deus para ajudar a cada um de vocês. É importante o conhecimento destas leis para entender como deves proceder no exercício da fé. Para que tenha uma fé realizante, uma fé raciocinante, pois o principal ato é a sua fé em você. É você acreditar que pode.
Obrigado, Juan Domingues, obrigado. O espírito Juan Domingues relatando que as pessoas chegam na casa espiritual pedindo para que a entidade, o espírito X ou Y, afaste aquele que ele considera inimigo, sem compreender que a vida dele depende da reconciliação. Ninguém progride se tiver inimigos. Ninguém, pois o inimigo tem um vínculo com ele. Da mesma forma, veja bem essa informação, da mesma forma que o amor cria vínculo um com o outro, a mágoa, o ódio, o rancor também cria vínculo. Da mesma forma, quando você ama uma pessoa, você quer estar junto com ela, você quer se aproximar dela, você quer servi-la, você quer agradá-la, porque é o sentimento que liga você àquela pessoa. O ódio também. Por mais que o ódio você quer afastar de você, você quer o mal para ela, mas você está conectado a ela, para que aquele mal transforme-se em amor. É verdade, sabe? Como uma frase bem popular que diz que o amor e o ódio estão juntos, são polaridades. São polos diferentes, mas estão conectados. Quantos casais que se amaram tanto ao ponto de criar uma família, ter filhos lindos e maravilhosos, num percorrer da vida, por causa de situações, de fatos que acontecem, se tornaram inimigos e começam a se odiar. Mas como é que pode? Se amava, agora se odeiam? Se amavam, agora se odeiam? Quando o espírito reencarna, ele tem consciência de que ele precisa se reconciliar. Ponto. Todos os espíritos vêm com essa consciência. Você, meu irmão, reencarnou consciente de que precisa se reconciliar com seus adversários enquanto na jornada com ele. Quem falou isso? Cristo Jesus. Então você tem essa consciência. Quando chega aqui, tem a oportunidade de passar pelo crivo do esquecimento, ok? Esqueceu, não sei, não consigo, a fisionomia é outra, eu não associo que é um espírito que eu vivi no passado que me fez mal e eu fiz mal a ele. Chegando aqui, a matéria faz com que haja atração. Não é assim? Não é assim? Uma pessoa, ela é atraída uma para a outra pela fisionomia, não é? Até mesmo pelas atitudes que é tomada um com o outro, aí atrai. Então cria aquela atração onde os dois se reúnem. Para quê? Para criar vínculos amorosos. Mas lá no fundo tem coisa para ser recuperadas. Ah, mas pode ter certeza, tem mágoas do passado que precisam serem tiradas de ambos os corações. Mas, enquanto na matéria são atraídos pelos desejos materiais e se unem, cria-se ali uma família, vêm os filhos, os filhos vêm com a intenção de juntar aquele casal. Sem dúvida, ajudar na reconciliação dos espíritos. Veja bem, estou falando dos espíritos. Então, os filhos somam, sim, ajudam. Passa o tempo, quando chega lá adiante, aflora aquelas mágoas do passado. Aí começam os atritos, o desrespeito, e aí se separam e criam de novo aquelas mágoas. Olha que coisa. O que vai acontecer? Em outra reencarnação vão ter que voltar juntos novamente, pelo bem de ambos. Então, meu irmão, nunca deseje o mal para ninguém, mesmo que este tenha te feito mal. Casais, se chega ao ponto de se separar, separem-se, mas não crie atrito, pois eu afirmo para vocês, no futuro vocês vão implorar para se reconciliar, virem juntos novamente. Então, vai com Deus, meu irmão, vai com Deus, que Deus te abençoe. Minha irmã, vá com Deus, que continuemos esse relacionamento lembrando dos momentos bons. Pensa nisso, casal. Nunca deixe o mal atrapalhar o seu crescimento espiritual. Júlio Del Toro. Muitos perguntam qual é a missão, qual é o objetivo. Diferente do que alguns pensam,
não trazem cadernos, anotações, recados, apenas dentro da sua alma, desejos do que precisam fazer, mudar, encontrar, apaziguar, aproximar, curar. Esses sentidos que ficam inerentes ao Espírito vão sendo aflorados pouco a pouco. Aos poucos vão se aproximando outros espíritos, que mais tarde se unirão em casamento, se unirão em família, se unirão em amizade, e mediante essas energias, os compromissos então serão relembrados. Aqueles que têm dificuldade de aceitar, começarão a sentir algumas aversões, alguns medos, algumas inquietudes, e deverão entender que são essas inquietudes, ditas como sinais, que ajudará o espírito a entender quais são os caminhos que ele deve ter e seguir para poder se reconciliar com aqueles que no passado, por algum motivo, se distanciou. Alguns outros sentirão dentro de si uma força de atrair, de atração, atraídos por um bem-querer maior, uma amizade sincera, uma vibração amigável, um sentimento muitas vezes incontrolável, espírito, que lhe estará cada vez mais direcionando a aproximar deste ou aproximar daquele. Tal ato se dirá pelas amizades trazidas do passado, amigos que em comum se ajudaram, se reconciliaram, se amaram, se ajudaram, seja de um sentimento de pai para um filho, seja um sentimento de um irmão para o outro, seja a amizade sincera e a verdade que nunca será esquecida e sempre será enaltecida quando essas duas almas novamente se encontrarem. A alegria que se sente de uma amizade sincera trará a esse espírito forças maiores para nunca temer nada, nunca duvidar de nada, nunca achar que algo lhe será impossível de fazer ou de alcançar. Esses são considerados almas irmãs que aos poucos vão se ajudando, não importa a presença onde estejam, o lugar onde morem e nem o que façam. Apenas a própria aproximação, apenas a lembrança, apenas a energia ou a vibração, um para com o outro, já lhe será suficiente para um fortalecer o outro e os dois caminharem cada vez mais forte. Obrigado, Júlio Del Toro, obrigado. Realmente, muitos perguntam, qual é a minha missão, qual é o meu objetivo encarnatório? Diferente do que muitos pensam, não é? Diz o Júlio, não trazem caderno, diz o Júlio, não trazem caderno anotado. Não traz, não tem anotação. Quando você reencarna, você não vem com um caderninho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você embarca nessa jornada e dentro dessa jornada, as situações te levam a viver aquilo que é preciso para você superar. Aí ele diz aqui, não trazem cadernos, anotações, recados, apenas dentro de sua alma, desejos de que precisam fazer, mudar, encontrar, apaziguar, aproximar, curar mágoas do passado. É o que nós falávamos anteriormente, curar as mágoas do passado. Obrigado, Júlio Del Toro. As mensagens dos espíritos não são apenas para serem ouvidas, mas assimiladas. Por isso, são mensagens que precisam de estudo. Quem quer aprender, estuda, não é? Então, uma mensagem como estas que estamos ouvindo hoje, aqui no Madrugada com Deus, são mensagens para serem estudadas.
Algumas outras sentirão dentro de si uma força de atração, atraídos por um bem-querer maior, uma amizade sincera, uma vibração amigável, um sentimento muitas vezes incontrolável ao espírito que estará cada vez mais o direcionamento e se aproximando deste ou daquele. É uma atração que vem do espírito. É uma atração, por quê? Porque é a lei de afinidade. Afinidade. Então eu digo para você com toda a segurança, meu amigo, estas pessoas com quem você convive, minha amiga, estas pessoas do seu ciclo de convivência não são casuais. Não são casuais. Todas elas, as que te agradam e as que desagradam também. É preciso entender que o mundo é perfeito e que não vivemos com as pessoas que vivemos por acaso, e sim por um compromisso que temos com ela. Então, para que você entenda qual é a sua missão, quer saber? A sua missão de vida é fazer com que a sua vida seja útil a outras vidas. Olha que maravilha, que resumo perfeito. A sua missão de vida é fazer com que a sua vida seja útil a todas as vidas com quem você convive. Ponto. E com isso, você torna-se um bem-aventurado. Um bem-aventurado, como disse Jesus. Obrigado, Júlio Del Toro. Obrigado de coração. Obrigado de coração. A dica de hoje. Nós estamos falando aí de manter a serenidade, a calma, a paciência, né? De lidar com as pessoas, de lidar com aqueles que são antipáticos, de lidar com aqueles que não nos agradam. Então nada melhor do que o chá de camomila. Conhece? Calmante natural que auxilia no equilíbrio emocional, ajudando a enfrentar relações difíceis com serenidade, promovendo a paz interior necessária para compreender os compromissos espirituais. Tá aí, uma dica de hoje, chá de camomila. Faça uso. Não tem contraindicação, então pode usar a qualquer momento, tá? A qualquer momento, te deixa mais equilibrado e sereno. Vamos lá. Livro dos Espíritos. A questão 293, uma pergunta que tem a ver com o tema. Olha só. Dois inimigos na Terra continuam com ressentimentos no mundo espiritual? E aí? Esse inimigo que você tem, quando vocês dois desencarnarem, ou vocês duas desencarnarem, será que esse sentimento de inimizade irá continuar? Vamos ver o que os espíritos responderam? Não. Eles perceberão, olha que coisa, né? Eles perceberão que a inimizade era fútil. Apenas espíritos imperfeitos mantêm animosidade até evoluírem, até realmente entenderem todo o processo de reconciliação. Aí Allan Kardec comenta, assim como crianças que, ao amadurecerem, deixam de dar a importância às suas brincadeiras infantis. Enquanto criança, as brincadeiras infantis são importantes. Depois que amadurece, aquilo não tem mais importância. Assim também é as mágoas no espírito que ainda infantilmente guarda esses sentimentos. E é muito sério isso, né? Será que nós somos ainda espíritos infantis ou já crescemos um pouquinho? O que você me diz? Vamos lá. Vamos ao corte de hoje. A Jeane Dark nos traz aí o seu conhecimento. Vamos lembrar do Velho Testamento, como que Moisés conduziu o povo quando saiu do Egito e andou 40 anos, acho que Moisés ficou passando a mãozinha. Ai, que lindinho, que bonitinho. Negativo.
há a necessidade da preparação com energia daqueles espíritos ainda cujos corações são endurecidos, que ainda não sabem o que é amar. Amar é um trabalho de reencarnações sucessivas. Olha Moisés conduzindo o povo. E por que, meu amor, eles caminharam 40 anos no deserto? Por que, Marco Antônio? Porque aquela geração incrédula, aquela geração atrelada somente às coisas lá, ao bezerro de ouro, ao bezerro, precisava passar. Então, Moisés ia sair matando todo mundo, transgredindo a lei de Deus? Não. Foi necessário que caminhasse todos esses 40 anos no deserto, para que toda essa geração incrédula voltasse, então, para o mundo espiritual, para que aqueles que, verdadeiramente transformados, renovados no coração, pudessem adentrar a nova Jerusalém. De igual sorte, todos nós, no momento em que vivemos transição planetária, estamos sendo provados pelas dores e pelo fogo para adentrarmos novamente a nova Jerusalém. Observem que lá no Velho Testamento, Moisés já conduziu a todos nós, tirando lá do cativeiro do Egito, mostrando que existia uma terra prometida, mostrando os 10 mandamentos, caminhando pela aspereza do deserto. E tudo isso foi necessário para que uma nova geração viesse. E tudo o que nos acontece é necessário para que possamos adentrar a nova Jerusalém. Ou seja, o planeta Terra transformado, iluminado, que a nova Jerusalém desce do céu. Moisés que abriu o mar para todos nós passarmos. Os grandes precursores agora da volta de Jesus abrem os caminhos para todos nós, meus irmãos. O que nós precisamos é nos esforçar na oração, na vigilância, na prática do bem, pedindo a Jesus, clamando como cativos do deserto, clamamos, pedimos a Deus por misericórdia. Da mesma forma, clamamos a Deus Pai, a Jesus e aos grandes espíritos como Bezerra de Menezes, que se aproxima de nós, que tenham misericórdia das nossas fraquezas, porque Jesus volta sim. E preparando esse caminho para a sua volta, é que vem Bezerra, é que vem Chico, que vem Divaldo, e todos esses precursores, Joana de Ângeles, André Luiz, e tantos outros, que abrem as nossas mentes para que desça do céu a nova Jerusalém. Obrigado, Jeane, obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. A Jeane é uma mera estudante, uma dedicada estudante das mensagens do Cristo Jesus, da Bíblia Sagrada. Não é mesmo, Jeane? Obrigado por compartilhar conosco o seu conhecimento. A Jeane estará conosco aqui no dia de hoje, sexta-feira. Se você quiser aprender, às 18h15, a Jeane estará aqui. Você pode tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua presença diária. Muitíssimo obrigado. Fico feliz de compartilhar com você aquilo que recebo da espiritualidade. Fico feliz de receber de você esta confiança, esta dedicação desse tempo breve, por volta de meia hora, onde paramos para estudar.
o relato de muitas pessoas que acompanham Madrugada com Deus pela manhã, como o Celso e tantos outros, né? Márcia Bar e tantas outras pessoas, a Poliana, não é? Pessoal lá da cidade de Exu, a Dani e tantas outras pessoas. Eu fico feliz em saber que amanhã você começa com o Madrugada com Deus. Amanhã estaremos de volta. Obrigado de coração. Sempre pedimos, faça parte, nos ajude, vamos propagar essa mensagem para o mundo. Deem like, se possível for, torne-se membro do canal, isso é importante para ele. Ajude financeiramente esta casa, pois quanto mais condições tivermos, mais iremos ampliar esse trabalho. Então pedimos, nos ajude, tá bom? Ó, esses 2 vídeos, coloca aí, Gabriel, coloca aí os 2 vídeos. Se você quiser dar continuidade, basta clicar aqui, tá bom? Ó, meu forte abraço, que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.